E aí, jovenzinhos politizados, tudo bem com vocês? Vamos falar nos próximos 3 vídeos sobre mundo grego, a primeira parte desta matéria que é fundamental não só para os vestibulares, mas também para o entendimento da formação dos pensamentos políticos e sociais que existem e nos influenciam até hoje. Bora lá então, vamos começar a trabalhar mundo grego. Começamos agora um dos temas que mais aparece nos vestibulares e mais vale a pena prestar atenção, estudar com atenção, o mundo grego. Depois falaremos da sociedade romana. Esses dois temas compõem o que chamamos de antiguidade clássica, ou também modo de produção escravista. Esse conceito de modo de produção deriva de uma abordagem materialista histórica. O que significa isso mesmo? Primeiro analisamos a infraestrutura econômica, a forma como as formas produtivas de um determinado contexto se organizam e, consequentemente, a partir dessa organização material de sustento econômico de um período histórico, os seus desenvolvimentos sociais, políticos, culturais, jurídicos, religiosos, o que chamamos aí de superestrutura. Sempre olhamos primeiro, então, a infraestrutura econômica para depois analisarmos a superestrutura das ideias. Então vamos um pouquinho dessa abordagem para este ponto de nossas aulas, tá? Estamos saindo, como você vê aí nesta imagem, do modo de produção asiático, que ainda trazia algumas características econômicas derivadas da antiguidade oriental, tal qual a dependência de uma agricultura perto dos rios. Mas devido a essa mudança econômica que era a agricultura, os desenvolvimentos políticos, sociais e culturais aparecem tais quais as primeiras cidades, religiões organizadas, os estados, as primeiras civilizações. Então, no modo de produção asiático, falamos sobre o Egito, Mesopotâmia, os fenícios, hebreus e persas. Agora, começamos um novo modo de produção, o modo de produção escravista. O que na prática isso significa? Que finalmente teremos escravos na história? Não, não é isso. Já existia escravidão no modo de produção asiático, vamos lembrar, né? Agora o que teremos é o desenvolvimento de uma nova modalidade de escravidão. E essa escravidão se de obra destas duas civilizações, do mundo grego e da civilização romana. Quando olhamos o modo de produção asiático, existiam escravos, mas a base de mão de obra não era a escravidão. O grosso da mão de obra era formado pela servidão, a chamada servidão coletiva. Vemos agora no mundo grego e na civilização romana o desaparecimento dessa servidão e a adoção da escravidão como principal e quase que exclusiva forma de trabalho, que sustentava a economia desses dois momentos, o mundo grego e a civilização romana. Então vamos primeiro abordar quais são as características gerais deste modo de produção escravista, que serve tanto para o mundo grego quanto para a civilização romana. Este modo de produção escravista é um conjunto de características que pode ser utilizado tanto para o mundo grego quanto para a civilização romana. Então, muitas das questões que aparecem em vestibulares e Enem são questões mais generalistas, trazem perguntas sobre características comuns a essas duas civilizações, a esses dois momentos históricos. Então, vamos analisar quais são as características que mais chamam a atenção no modo de produção escravista, tudo bem? Primeiro, é um modo de produção que se aplica inicialmente ao mar Mediterrâneo e depois vai se expandir pelo continente europeu, principalmente com a expansão da civilização romana. Ali nesse modo de produção escravista, temos a formação e a expansão de um novo tipo de propriedade da terra, a propriedade privada. Quando olhamos para o Egito e para a Mesopotâmia, já existia as noções de propriedade, mas a propriedade era estatal, ela não pertencia a uma pessoa ou governante, mas sim ao Estado, tudo bem? Não existia então ainda uma propriedade nominal da terra, a terra pertence àquela pessoa. Isso surgirá no modo de produção escravista, uma noção de propriedade privada da terra. A terra pertence a tal ou qual pessoa. Este é um ponto fundamental na mudança da estrutura econômica do modo de produção asiático para o modo de produção escravista, essa mudança, né? A formação da propriedade privada da terra. Daqui a pouquinho explicaremos como ocorreu essa formação, como veremos no caso do mundo grego, no caso também da civilização romana, de uma propriedade coletiva
ou familiar da terra para esta nova modalidade, a propriedade privada da terra. Tudo bem? Além disso, temos também o desenvolvimento de outras atividades, tais quais o artesanato, que se dedicam também ao comércio. Podemos notar então que, economicamente, o traço que se destaca no modo de produção escravista, além da utilização da mão de obra escrava, além da propriedade privada, é um intenso desenvolvimento do comércio. E quando penso em comércio, eu penso no sentido dado à produção econômica. Planta-se para o comércio. O artesanato é feito para o comércio. Temos uma diminuição daquela economia voltada exclusivamente para a subsistência e o comércio começa a ser a principal atividade econômica, o que causará, obviamente, um enriquecimento monetário de algumas camadas. Teremos então uma economia muito mais dinâmica nesse sentido e uma economia também marcada por uma ascensão e uma queda muito mais acentuada. E o que eu quero dizer com isso? As pessoas ganham e perdem dinheiro, ganham e perdem riqueza com muito mais velocidade e intensidade do que no modo de produção asiático, por exemplo. Isso também vai se refletir na estrutura social, demonstrado uma sociedade que se pauta em renda e em mobilidade, uma sociedade, então, censitária. Então, essa diversificação da economia é fundamental nesse período. As cidades ganham uma importância não só econômica, mas fundamentalmente política. Então assistimos primeiro no mundo grego e depois na civilização romana o desenvolvimento de dois sistemas políticos marcados pela participação do cidadão. O título de cidadão ganha importância. O cidadão é aquele que tem direitos, que pode participar da política. E claro, a gente está falando aqui então do desenvolvimento da democracia em Atenas e da República Romana. Certo? Tanto a democracia quanto a república são sistemas políticos tendo como base a participação dos cidadãos na política. Torna a atividade política uma atividade fundamental da existência desses dois momentos históricos, tanto do mundo grego quanto da civilização romana. E é nas cidades que a política se desenvolve. Temos então um cenário interessante. Por exemplo, em Roma, teremos grandes fazendas que abastecem as cidades e o comércio. Nas cidades, várias atividades artesanais. E teremos também nas cidades o desenvolvimento de um comércio intenso. Os negócios eram fechados nas cidades, né? Também o desenvolvimento do debate político. Já quando falamos do mundo grego organizado em cidades-estados, temos naquela cidade-estado, por exemplo, Atenas, o desenvolvimento no próprio território da cidade, da agricultura comercial, do artesanato, e na praça, não só o comércio, mas também a atividade política. Então, na praça, que é um lugar público, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, é desenvolvido não só artesanato, não só comércio, mas também atividade política, debate de ideias. Tá, tudo bem? Então, nesse sentido, comércio e política se tornam praticamente co-irmãos. E por que eu afirmo isso? Porque uma das características do comércio é a negociação, é o uso da retórica, o uso do discurso, da fala, para convencer o outro de que aquele produto vale o preço que você quer cobrar. E no caso do comprador, o uso da retórica, o uso da fala para conseguir um preço mais barato do produto que está sendo vendido. A negociação feita no comércio se expressa, por exemplo, na democracia ateniense, nos debates da democracia ateniense, no poder de convencimento de um cidadão para que todos, ou pelo menos a maioria, votem favoravelmente ao seu projeto de lei, na sua ideia. No caso da República Romana, o mesmo vai se desenvolver, não com características democráticas, mas com características republicanas. Então, este é um ponto interessante. Nas cidades teremos o crescimento do comércio e da política, de participação política, do uso do debate. Então, eles estão caminhando de mãos dadas aí para uma mudança econômica com o comércio, né? Que trará desenvolvimentos políticos importantíssimos, como a democracia em Atenas e a República Romana. Daí o destaque, né, das cidades na antiguidade clássica no modo de produção escravista. E a escravidão apresenta um novo tipo, uma nova modalidade, a escravidão por dívidas. Quando olhamos a antiguidade oriental, Egito e Mesopotâmia, a escravidão era feita por guerra. Lembra? Prisioneiros de guerra não eram escravizados. O que isso então significa na prática? Que no Egito o egípcio não era escravizado. O escravizado era sempre o estrangeiro, aquele de outra terra. Lembra dos hebreus, dos judeus que foram escravizados no Egito, libertados por Moisés?
aquele que foi vencido militarmente, então é sempre o outro, né? Isso na Antiguidade Oriental. Quando olhamos a estrutura do modo de produção escravista, o que acontece basicamente? Um pequeno proprietário, um pequeno agricultor ou mesmo alguém que não tem terras se endivida. E para poder sobreviver, obviamente, né? Para poder se sustentar. E não conseguindo pagar essas dívidas, ele acaba perdendo suas terras na forma de hipoteca, ou mesmo perdendo seus bens, todos os bens. E caso os bens e a terra que esse indivíduo possuía não tivesse o valor equivalente à dívida que ele contraiu com alguém mais rico, ele também perderia a sua liberdade, até o pagamento desta dívida. Então temos aí uma nova modalidade de escravidão, uma escravidão por dívidas. Mas essa escravidão por dívidas, ela escraviza quem? O conterrâneo. Escraviza, no caso de Atenas, o próprio ateniense. E esse ateniense, ao se tornar escravo, perde a principal característica, que era a porta de acesso para o exercício da cidadania, a sua liberdade. Não é à toa que, tanto em Atenas, no mundo grego, quanto em Roma, na civilização romana, teremos leis aí que falarão sobre quem pode ser escravizado ou não, se é correto ou não a escravidão por dívidas. Então, esta é uma nova modalidade de escravidão, escravidão por dívidas, que em tese, pelo menos na teoria, permitia a superação da condição de escravo, desde que a dívida fosse paga. Já quando pensamos na escravidão por guerra, no caso do Egito e da Mesopotâmia, na Antiguidade Oriental, no modo de produção asiático, essa possibilidade de deixar de ser escravo era praticamente impossível, nem existia legalmente, a não ser por uma exceção. Já quando olhamos para o mundo grego, para citar um exemplo mais clássico das cidades-estados do mundo grego e também a República Romana, ou mesmo o Império Romano, havia possibilidade de um cidadão ser livre, né? E havia possibilidade de um cidadão livre de tornar-se escravo para reconquistar a sua liberdade. Se essa nova liberdade, essa liberdade reconquistada, era equivalente à anterior, tinha os mesmos direitos, essa é outra discussão. Mas isso indica a mobilidade social existente nesse recorte do modo de produção escravista, tudo bem? Então, o desenvolvimento aí da escravidão por dívidas, e que vai nos mostrar claramente uma divisão social censitária baseada na renda. Lembre-se de que no modo de produção asiático, Egito e Mesopotâmia, a divisão era estamental. Lembra da divisão da sociedade estamental? Não tinha mobilidade, do jeito que está fica, pouca ou nenhuma mobilidade social. O critério de divisão do Egito e da Mesopotâmia era o nascimento. E a justificativa, o que era usado para justificar aquela estrutura social, era a religião. O que justificava aquela estrutura social era a religião. Já agora, neste modo de produção escravista, teremos uma sociedade marcada por renda. Quanto mais renda, seja dinheiro, seja terra, mas preferencialmente terra ainda, né? A terra terá um valor mais importante do que o dinheiro nesse momento histórico ainda. Ter a terra e ter o dinheiro te dá acesso a privilégios chamados direitos. Mas olha só, direito seria aquilo que é comum a todos os cidadãos, independentemente da renda, não é? Então o que temos aqui, na verdade, é uma situação de privilégios. São direitos proporcionais à renda individual. Quanto mais renda eu tenho, mais privilégios eu tenho. Quanto menos renda eu tenho, menos privilégio eu tenho. Consequentemente, quando alguém se enriquece, ganha privilégios. E se alguém perde dinheiro ou se empobrece, perde privilégios. É uma sociedade baseada na renda, uma sociedade censitária. Olhando esse esquema, fica mais claro então, tá? A gente tem aqui a renda, direitos ou privilégios, uma sociedade basicamente dividida em proprietários, homens livres e escravos. Ora, é claro que um homem livre pode conseguir terras e se tornar um rico proprietário. Mas era muito mais fácil que um homem livre se endividasse e se tornasse um escravo. Não havia nenhuma lei que impedisse que um escravo conseguisse pagar suas dívidas e voltasse a ser um homem livre. Mas era muito difícil na realidade, né, que isso acontecesse. Muito difícil. E também a própria estrutura social, né? Como aqueles que têm mais renda, mais terra, têm mais direitos e privilégios e fazem as próprias leis. Eles acabam fazendo leis que protegiam os proprietários e impedia que esses proprietários sofressem muitas ameaças de descenso social,
de declínio social. Ainda assim é uma sociedade muito mais dinâmica do que a sociedade da Antiguidade Oriental, do modo de produção asiático. É importante tomar um cuidado aqui. A sociedade é do modo de produção escravista, tá? A sociedade, então, mundo grego e civilização romana. Não podemos comparar a sociedade censitária ou afirmar que atualmente um país como o Brasil vive uma sociedade censitária, tá? E por quê? Por que a gente não pode fazer essa comparação? Apesar de muito do que eu falei fazer sentido, né? Quem tem mais dinheiro tem mais privilégios, quem tem menos dinheiro tem menos privilégios. Por que a gente não pode fazer essa comparação, ainda que lembre essa realidade? Porque pelas leis brasileiras, pela Constituição Federal, pelo artigo 5º da nossa Constituição, nós somos iguais perante a lei, principalmente no quesito dos direitos fundamentais, independentemente de qualquer condição social. Em tese, em teoria, tá? Então, em teoria, ricos e pobres teriam os mesmos direitos garantidos pela Constituição. Mas você pode me questionar, na prática não é isso que acontece. Mas aí há que se tomar muito cuidado. O Brasil não é um país que se estrutura numa sociedade censitária. Por mais que muitas vezes os indivíduos que aqui habitam pratiquem os seus atos cotidianos, sempre tendo em vista uma estrutura censitária, tá? O Brasil oficialmente não é. O Brasil possui, por lei, na escrita, né, uma isonomia jurídica. Ricos e pobres têm os mesmos direitos. Na prática isso não acontece, né? Tudo bem? Isso é visível, mas isso aí é questão para aulas futuras, beleza? Mas só para refletirmos um pouco sobre isso, né? Então, legalmente, nominalmente, somos todos iguais perante a lei. Porém, no Brasil, temos uma estrutura de sociedade que é escravista. E essa estrutura, ela se perpetua, gente. Ela se reafirma no nosso cotidiano, separando na prática dos privilégios, não somente ricos e pobres, mas também negros e brancos, homens e mulheres, e assim por diante. Ou seja, na prática, somos muito pior do que uma sociedade censitária, pois a maioria da população brasileira é escrava de sua própria sobrevivência, pois vende sua força de trabalho e recebe um salário que não te dá qualidade de vida e livre acesso para ter voz direta, voz de fato nas mudanças e direitos sociais. Antes, porém, os salários que são pagos para os brasileiros, sobretudo os negros, periféricos e pobres, e que são a maioria da população, só é suficiente para a sobrevivência. Portanto, há uma mínima condição da saída da condição de escravidão, certo? Lá no mundo grego. Então, aí fica um exemplo de como essas sociedades se estruturavam. E claro que no mundo grego e civilização romana, cada um vai ter aí o seu nome, né? Digamos assim, para cada camada. Mas no geral, é essa estrutura que vai aparecer sempre para o mundo grego e civilização romana. Beleza? Aqui temos dois mapas ilustrando o mundo grego, né? À sua esquerda, a Grécia, o mundo grego, e a civilização romana à sua direita. Você percebe então que o mundo grego está localizado na Península Balcânica, enquanto a civilização romana, principalmente no período imperial, surge obviamente, né, a origem de Roma é na Península Itálica, mas depois Roma acaba se expandindo por todo o continente europeu, inclusive dominando o território que era a antiga Grécia. Então temos aí a localização desses dois momentos históricos, o mundo grego e a civilização romana no mar Mediterrâneo. Vamos começar pelo mundo grego, então. A sua localização geográfica, você vê aí, olhando o mar Egeu, o mar Jônico, o mar de Creta e a Península Balcânica. E notando a Península Balcânica, ela tem uma formação geológica que leva a um relevo extremamente montanhoso e a um litoral extremamente recortado. Então essas são as duas características principais que chamam a atenção no mundo grego, né? Interior montanhoso e litoral recortado. Um interior tão montanhoso assim acaba levando, num primeiro momento de ocupação do território, a formação de comunidades litorâneas, ou pelo menos nas planícies próximos ao litoral até as encostas das montanhas. E o litoral recortado acaba favorecendo o desenvolvimento do comércio marítimo, a formação de portos, tá? Então temos um condicionamento natural do relevo que acaba favorecendo o desenvolvimento dessa atividade comercial. Então,
característica aí do modo de produção escravista. Então olhamos aí o Mar Jônio, o Mar Egeu, o Mar de Creta, e ali onde seria o Mar Negro, né, separado ali pelo Mar Mármara do Mar Egeu, era chamado de Propôntida, tá? Propôntida, o atual Mar Negro, né? Hoje se chama Mar Negro, antigamente se chamava Propôntida. Então aí as regiões para que você veja. Uma região também dividida em subpenínsulas. No norte, a Península da Ática, onde fica a Acrópole de Atenas, né? Mais ao sul, a Península do Peloponeso. Depois veremos com mais cuidado tudo isso. Então chegamos na formação do mundo grego. E essa linha do tempo que você vê agora, que também está no seu resumo, ajuda muito na hora de revisar o mundo grego. Como está montada essa linha do tempo? Na parte superior, você vê as principais características de cada um dos 5 períodos da história do mundo grego. Então, o mundo grego se divide em 5 períodos, beleza? Ali em verde eu deixei uma certa escrita, tá? Os períodos, o nome de cada período, e em laranja mais embaixo, alguns eventos mais importantes. O primeiro período é o período pré-homérico. Podemos considerar o período pré-homérico como um período marcado pela formação de uma civilização pré-grega. Os chamados cretomicênicos. Teremos um evento chamado Primeira Diáspora Grega, que leva ao fim do período pré-homérico, a destruição dos cretomicênicos e o espalhamento dos cretomicênicos pelo interior da Península Balcânica, nos vales entre as montanhas, levando à formação dos genos, ou das comunidades gentílicas, e este será o período homérico. Um período de surgimento de obras como Ilíada e Odisseia, atribuídas a um estilo de poesia chamado homérico. Aí teremos a segunda diáspora, a segunda dispersão, que leva a uma colonização grega, a um espalhamento deste povo por regiões além da Península Balcânica, como por exemplo a Península Itálica, formando a Magna Grécia, e a organização dos antigos genos por um processo de crescimento e fusão da polis, da cidade-estado, tá? E essa fusão da polis, da cidade-estado, o surgimento das cidades-estados, vai estar dentro do período arcaico. É neste período arcaico, então, que se destacam 2 modelos de cidades-estado, Atenas e Esparta. E Atenas se torna o grande modelo de polis. Ali, a gente vai ter no finalzinho do período arcaico, o início de um processo de reformas legislativas que levaram à formação da democracia ateniense. Chegaremos ao ápice de Atenas. Atenas acaba vencendo as guerras médicas dos persas e instituindo uma dominação sobre todo o mundo grego, o período chamado imperialismo ateniense. Teremos então um período clássico, que é marcado por guerras, as guerras médicas, que marcam o apogeu de Atenas nesse imperialismo ateniense, e a guerra do Peloponeso, uma guerra interna no mundo grego, entre 2 confederações de cidades, essa guerra do Peloponeso. A Confederação de Delos, liderada por Atenas, e a Confederação do Peloponeso, liderada por Esparta. Esse conflito interno, como todo conflito interno, acaba enfraquecendo o mundo grego e tornando o mundo grego suscetível a invasões. E essas invasões acontecem a partir dos macedônios, primeiro com Felipe, depois com Alexandre o Grande. E o domínio macedônico marca aí o último período do mundo grego, que é o período helenístico. Então essa linha do tempo e essa narrativa breve que eu fiz demonstra alguns pontos importantes da história do mundo grego. E na hora de revisar, ter essa linha do tempo ao lado pode servir como um guia para você, né? Para você se lembrar dos principais pontos e até para completar essa linha do tempo, se você quiser também, com informações que você acha relevante. Então, basicamente, esse será o nosso trajeto sobre a história do mundo grego. Falar dos 5 períodos: pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Tudo bem? Vamos começar então pelo período pré-homérico. O período pré-homérico se estende do século XX ao século XII a.C. Aí no fundo você vê uma foto do Portal do Leão, que seria a antiga cidade de Micenas, atualmente próxima à cidade de Argos, na península do Peloponeso. Este período do pré-homérico, que marca o início do povoamento da Península Balcânica pelos povos chamados indo-europeus, povos que migraram do Oriente. Eles chegam na Península Balcânica, dominam as populações autóctones, né?
como os chamados pelasgos, depois vocês dão uma pesquisadinha aí, dão uma googada, e constituem cidades que formam a civilização creto-micênica. E o que chama atenção nessa época é a ocupação da Península Balcânica por uma migração indo-europeia, primeiro pelos aqueus, depois pelos eólios e depois pelos jônios. Então, a constituição aí do mundo grego, a formação do mundo grego, ela é feita a partir de uma fusão de povos, de uma fusão de características, de uma mistura de culturas, de uma transculturação. Isso é muito importante ressaltar. Então teremos elementos dos aqueus, eólios e jônios que aparecem na cultura grega, né? E tem uma salada de culturas de outros povos, beleza? Essa fusão de povos leva a civilização creto-micênica para o seu apogeu. Ela desenvolve fundamentalmente a língua, né, que seria a língua grega, também a mitologia, que seria a religião do mundo grego. E essa é a principal herança da civilização creto-micênica para os gregos, a base cultural. Tá? Então, a civilização creto-micênica ela é formada pela mistura de povos, pela mistura de culturas, pela mistura de línguas, tudo bem? A base cultural creto-micênica, então, é derivada de misturas. Tá? O que se desenvolve culturalmente no período pré-homérico serpa a base da cultura do mundo grego, a partir do período pré-homérico. As principais cidades, Micenas, Nossos e Troia, neste período, inclusive, que teremos a Guerra de Troia, né? Um marco importante da história de formação do mundo creto-micênico. Mas o que nos interessa aqui são as características gerais. A organização política era uma talassocracia. E já vimos o que é a talassocracia, como quando a gente estudou os fenícios, por exemplo. Temos, então, mesmo com a existência de alguns reis, um governo que se pautava num conselho de grandes comerciantes, os comerciantes marítimos. Eles detinham grande influência e grande poder na região. Então, olha já de novo aparecendo aí, um pouquinho antes na aula, né, a importância do comércio influenciando os desenvolvimentos políticos. Eu falei isso no começo da aula. Os creto-micênicos sofrem uma invasão a partir de 1400 a.C. e essa invasão é uma invasão também de um povo indo-europeu, que, digamos assim, migram um pouco depois para a região, os chamados dórios. Os dórios formam um povo extremamente militarizado, que tinha por característica empreender guerras de conquista para dominar regiões economicamente favoráveis e viver às custas dessas regiões dominadas. Então esse era o modo de vida dos dórios. Esses dórios começam a atacar o litoral dessa civilização creto-micênica. Os creto-micênicos não têm condições militares de enfrentar a invasão dos dórios, e a população creto-micênica começa a fugir de maneira desordenada do litoral para as montanhas, para se proteger dos dórios, e começam a se alocar nos vales entre as montanhas. Um processo de fuga desorganizado, um processo de fuga que lembra muito mais uma dispersão, não um êxodo. Um êxodo é uma fuga organizada, todos são liderados e vão de um ponto a outro. Uma diáspora, né? Agora, uma dispersão é uma fuga desorganizada, onde cada um vai para um canto. O que era, então, uma civilização creto-micênica acaba por ser destruída pelos dórios e acaba se espalhando pelo interior da Península Balcânica, formando pequenas comunidades. Tá? Essas pequenas comunidades darão origem aos chamados genos. É esse processo de dispersão que chamamos de primeira diáspora grega. E quando os dórios dominam a região, eles acabam por adotar a cultura creto-micênica, a língua grega e também a mitologia. Esparta, então, será uma cidade que conhece o seu apogeu a partir do momento que é dominada pelos dórios. Apesar de dórica, acaba por manter a cultura creto-micênica. E para o norte teremos então essa dispersão, essa primeira diáspora grega. Chegamos agora no período homérico. O período homérico traz como principal característica a consequência da primeira diáspora grega. Esse espalhamento dos creto-micênicos pelo interior montanhoso da Península Balcânica, né, por esses vales montanhosos, vai levar à formação dos genos, como eu falei. Também chamado de comunidades gentílicas. Genos, comunidades gentílicas, comunidades familiares, beleza?
A primeira diáspora grega é então uma verdadeira fuga de famílias, cada um pensando em se salvar da invasão dos dórios, que leva à destruição de uma civilização, né? A destruição, não, desculpa, que leva à destruição da estrutura de civilização, de cidades, de pessoas, de sociedade. Acaba com a estrutura do Estado, tá? Tudo bem com isso? E essas comunidades, elas fogem para regiões agricultáveis, entre os vales, entre as montanhas, né? Então, se você pensar no relevo do mundo grego, aquelas várias montanhas têm vales, tem planícies entre elas, como se fossem cercadas por montanhas, planícies férteis, que eram fertilizadas pelo degelo que acontecem nas montanhas durante o período do verão. O gelo derrete e ele vai descendo e vai arrastando os sedimentos, formando uma bacia sedimentar que é fértil. Então, ali nesses vales tem terras férteis. As famílias começam a se posicionar, a se fixar nessas terras férteis e utilizam as montanhas como proteção dos dórios, né, caso eles quisessem invadir de novo. Essas comunidades gentílicas, então, são comunidades familiares, de novo, que se formaram em decorrência da primeira diáspora grega. Então, olha lá, comunidades formadas a partir da primeira diáspora grega. Como era a propriedade da terra nessas comunidades? Coletiva. Ela pertencia à família. Não era uma propriedade privada da terra, como a gente vai ver, né? Que vai se desenvolver. A economia, obviamente, seria uma agricultura de subsistência. Então nós temos, de certa forma, o fim daquela estrutura comercial e a volta para uma estrutura de subsistência. A sociedade é familiar, é organizada de maneira patriarcal. Há um líder chamado pater família. O pai, né, o grande pai, e esse pai será sucedido pelo seu primogênito, pelo seu filho mais velho, um poder hereditário. O que seria então esse filho mais velho? O chamado eupátrida. Eu, em grego, é bom. Pátrida é nascido, ou seja, o bem-nascido, o herdeiro do poder do pater, né, na sociedade patriarcal que se forma aí, né? E essa sociedade ela é extremamente autoritária. O que acontece, então? Acontece que esses genos começam a crescer. A partir do século IX a.C., esses genos apresentam um crescimento demográfico significativo. Eles vão crescendo e ocupando mais terras, num processo que nós conhecemos como cinecismo. Um processo de crescimento e fusão de comunidades. Tá? Imagine o seguinte, temos dois genos que não têm contatos entre si. Eles vão crescendo e ocupando as planícies, até que eles se encontram. E numa estratégia de proteção em relação a outras comunidades, eles resolvem se fundir, geralmente por casamentos, criam alianças entre uma família e outra família. A partir desse momento, a partir desses genos, desse cinecismo, essa fusão, essa aliança que vai se formando por crescimento demográfico, nós temos o fim da estrutura dos genos e o início de uma estrutura chamada frátrias. Irmandades, podemos traduzir assim. E nas frátrias não temos mais um pater mandando. Temos agora famílias que se unem e essas famílias começam a mandar. Esses pais começam a ter controle sobre a comunidade. Ora, enquanto os genos existiam praticamente um poder monárquico, agora estamos indo para alguns líderes, alguns paters, né? Nos genos era um único pai, agora nas frátrias são vários pais, são vários líderes, tá? E que nome damos a um governo de poucos? É um governo oligárquico. Oligos, em grego, significa pouco. Arquios, governo de poucos. E essa elite, então, é a elite chamada de paters, beleza? O que acontece? Quando essas frátrias crescem, elas podem também encontrar outras frátrias e adotar a mesma estratégia de aliança, mantendo esse cinecismo. E de frátrias juntadas passam a ter tribos. Essas tribos ainda de estrutura oligárquica, tá? Elas podem crescer e se aliar com outras tribos. Quando isso acontece dos genos para as frátrias, para as tribos, temos um processo de ocupação de terras que leva a uma escassez de terras. Ora, e por que a escassez de terras?
Porque o relevo da Península Balcânica ele é montanhoso. Então aquelas planícies são limitadas por montanhas, elas não têm como crescer livremente. Chega um momento então que esse crescimento, esse cinecismo, ocupa essas terras e começa a faltar terras. E quando a gente tem a falta de terras, a escassez de terras, começa naturalmente, como consequência, um processo de disputas pela terra. A terra vai deixando de ser uma propriedade coletiva e passa a ser uma propriedade, por ser escassa, de muito valor, né? E que essas famílias que mandam, tá? Vamos lembrar que quem tem a terra são as famílias, tá? E essas famílias começam a tomar essas terras para si. As famílias oligárquicas tomam para si como propriedade privada. É o fim, então, de uma economia coletiva ou coletivista e o início de uma economia pautada na propriedade privada da terra. É assim que teria então surgido essa propriedade privada da terra, no modo de produção escravista. Ora, então não haverá terras para todos? Não. Teremos uma camada social dona das terras, poderosa, né? Que podemos agora chamar então dos eupátridas. Lembra? Dos bem-nascidos e camadas que não têm terras. Então você tem camadas que têm terras, os eupátridas, e os pobres que lutem. Essas camadas que não têm terras trabalharão para aqueles que têm as terras e podem se endividar, como eu falei anteriormente, e se endividando, o que acontece? Não pagando a dívida, né? O que vai acontecer? Tornam-se escravos. Então, aí temos a formação da escravidão por dívidas. Vemos então a formação de uma camada, né, chamada de eupátridas, os grandes latifundiários, donos das melhores terras, os geórgoi, né, pequenos proprietários, geralmente donos de terras nas montanhas que não eram assim tão produtivas, e os tetas, os sem terras de hoje. Você percebe então que os primeiros candidatos à escravidão por dívidas, nessa ordem de grana, nessa ordem de poder econômico, serão os tetas, posteriormente os geórgões, né? E muito dificilmente os latifundiários vão perder as terras, tá? Inclusive, vocês vão ver mais para frente que eles vão fazer leis para se proteger. Esse processo, obviamente, gerará tensões sociais. Esse governo aristocrático, para evitar revoltas, eles vão achar uma solução. Qual solução é essa? A expansão. Essas tribos que estão se formando nesse processo de cinecismo têm que buscar novas terras. No sul da Península Balcânica eles vão buscar? Não, já está lotado. O sul está ocupado pelos dórios. Então, se no norte está ocupado, o sul está ocupado pelos dórios, seria uma loucura ir para o sul, tentar retomar a terra. Então, qual que será a solução? A solução é o início de uma busca de terra. E vai ser por onde que eles vão fazer isso? Pelo mar. E vai sair tanto pelo norte do Mar Egeu, quanto pelo Mar Jônico. E caminhando pelo Mar Jônico, esses gregos vão chegar na Península Itálica, no sul da Península Itálica. E começam aí, então, pessoas, um processo de colonização, de formação de cidades. Quando olhamos, então, o sul da Itália, da bota da Itália, a região da Sicília, por exemplo, era uma região grega antes de ser romana. Acontece uma colonização grega para evitar essa briga por terras, para aliviar a pressão populacional, a tensão social. As cidades estão bancando a migração de pessoas para outras terras. Qual é o nome desse processo? A segunda diáspora grega. Comparando então, a primeira diáspora grega é causada pela invasão dos dórios e tem como consequência a destruição da civilização creto-micênica e o espalhamento de famílias pelo interior da Península Balcânica. Os vales entre as montanhas, tendo como consequência a formação dos genos, que tem uma organização familiar. Os genos começam a crescer, eles começam um processo de cinecismo, que leva de genos para frátrias e depois para tribos. A terra começa a faltar. Muita gente na terra. Acontece a tomada da terra pelos grupos mais poderosos, pelas famílias mais poderosas, dando origem à propriedade privada da terra com uma política aristocrática. Essa falta de terra e a dominação da terra por algumas famílias vai levar à instituição também da escravidão por dívidas. E para evitar maiores conflitos, essas tribos começam a bancar um processo de nova dispersão. Uma dispersão para terras além da Península Balcânica.
chamada de colonização grega ou segunda diáspora grega. Deu para entender essa ordem? A segunda diáspora grega, ela é causada então pela falta de terra e pelo crescimento demográfico. E essas colônias que se formam pela segunda diáspora, nós chamaremos de Magna Grécia. A Grande Grécia, ou seja, a Grécia fora da Península Balcânica. Essa é a definição do período homérico, tudo bem? E aí você vê a Magna Grécia, o sul da Itália, a parte de baixo da bota da Itália com cidades do século 8 a.C., mostrando aí toda a colonização grega. O que explica até posteriormente na formação da civilização romana, né? De onde vem a mitologia romana, que é tão influenciada pela mitologia grega. Então essa seria a Magna Grécia. Uma vez feito esse processo de colonização grega, temos uma estabilização dentro das tribos, e essas tribos podem começar a se organizar numa estrutura política mais eficiente. E qual será essa estrutura? A polis, a cidade-estado do mundo grego, que é a marca, então, de um período que começa depois do Homérico, período arcaico, tudo bem? O período arcaico vai do século XII ao século 8 a.C. E é o período de desenvolvimento da polis, a cidade-estado no mundo grego. E olhamos ao fundo aí uma foto da Acrópole na cidade de Atenas, né? A parte mais alta da cidade que está na península da Ática. Então vamos analisar aí quais são os processos e características da formação da polis no mundo grego. Bom, primeiro ponto. As cidades-estados da Grécia Antiga se formam por esse processo de cinecismo. Então, vamos lá. De novo, qual que é a sequência? Gênos que vão crescer e se fundir e tornam-se frátrias, que crescem e se fundem e tornam-se tribos, que depois da segunda diáspora grega se tornam polis, cidades-estado. A primeira característica de uma cidade-estado, ela tem autonomia. Ela tem autonomia o quê? Política, econômica e militar. A estrutura política, as atividades econômicas e o aparato militar de uma cidade-estado não depende de outras cidades-estado. Essa autonomia é uma marca fundamental do conceito de cidade-estado. E que, como aprendemos, não é uma invenção do mundo grego. Já existiam cidades-estado entre os sumérios e os fenícios na Antiguidade Oriental, muito antes, claro, de Atenas. Mas o que chama atenção aqui é a organização da cidade-estado grega, que nós chamamos de polis, que é uma organização muito mais eficiente, muito mais poderosa. Então, politicamente, cada estado tem seu governo economicamente. Cada estado tem sua moeda. E militarmente, cada estado tem seu exército. E de onde vem essa autonomia das cidades-estado no mundo grego? No mundo da polis, né? Quem deu essa autonomia para as cidades-estado? A resposta é muito simples. Vem do isolamento geográfico. Esse processo de cinecismo acontece em vales isolados pelas montanhas do interior da Península Balcânica. Então esse processo acontece em paralelo, sem que eles tivessem contato entre si, formando então cidades autônomas devido a esse isolamento geográfico do relevo montanhoso. Pensando num esquema muito mais simples, é como se eu tivesse aqui um processo de cinecismo dos genos, uma montanha aqui e outra lá. E há de outra lá outro processo acontecendo simultaneamente e ele se desenvolve cada um no seu tempo, sem contato entre si, devido a essa montanha no meio, né? O que leva então a essas formações autônomas, como a autonomia política, econômica e militar. Mas ao mesmo tempo, simultaneamente aí, o desenvolvimento dessa autonomia, as cidades-estados do mundo grego apresentam a mesma base cultural, falam a mesma língua, têm a mesma religião e têm a mesma mitologia. Mas como que isso é possível? A resposta é: de onde vêm essas famílias que formaram os genos? Dos creto-micênicos, que foram atacados pelos dórios. E que língua se falava lá? A língua que será base para o grego. Qual religião que tinha lá? A mitologia, que será base para a mitologia grega. Então, apesar desse espalhamento, isso é muito importante a gente destacar, apesar desse espalhamento, essas comunidades trazem uma bagagem cultural comum. Ela se desenvolve como uma autonomia política, uma autonomia econômica e militar,
mas possuem essa base comum cultural, a língua e também a religião, a mitologia. Uma cidade-estado no mundo grego, que chamamos de polis, é uma cidade marcada por uma autonomia política, econômica e militar, devido ao isolamento geográfico durante seu desenvolvimento, mas ao mesmo tempo marcada por uma base cultural das demais cidades-estados, tá? A língua e a religião. Por quê? Porque essas vieram como heranças, né, dos povos creto-micênicos, os povos que são a origem dessas cidades-estado. Deu para entender? Então aí tem duas características fundamentais da polis, das cidades-estados do mundo grego no período arcaico. Mas não é só isso. Quando olhamos o desenvolvimento da cidade-estado, olhamos uma cidade-estado que se desenvolve a partir da propriedade privada. E o que é a propriedade privada? As propriedades econômicas, as terras. Mas ao mesmo tempo, essas cidades constituem espaços públicos, tais quais os templos na Acrópole, tais quais a ágora, a praça. E a praça é o local onde se faz o comércio, é o local onde se faz a política, é o local onde se faz o debate. Então, uma característica fundamental da polis, tudo bem? Que não existia muito nas cidades da Antiguidade Oriental. Essa distinção clara entre propriedade privada e o espaço público que existe na Grécia Antiga, na Antiguidade Oriental, isso não existe. Por quê? As propriedades lá pertenciam ao Estado, lembra? Então não tinha por que fazer essa divisão. Agora não, agora existe. O espaço público, tá? Atenção para a definição do espaço público. É marcado pelo livre acesso de todos os cidadãos. Em sendo um cidadão, você tem acesso àquele espaço. E um detalhe aqui, era na ágora, geralmente, que se fazia o comércio, os debates políticos e também se ensinava, por exemplo, a filosofia. Existia uma lei em Atenas que dizia que estrangeiros, eles chamavam os estrangeiros aí de metecos, eles não poderiam lecionar na ágora, porque eles não conseguiam título de cidadão, eles não eram considerados cidadãos aí atenienses, né? No caso de Atenas. Então eles não tinham esse livre acesso. Então o espaço público ele é marcado por uma isonomia. Iso significa igual, nomos significa regras, direitos. Então os mesmos direitos. Direitos para todos. Todos quem? Os cidadãos. É interessante pensarmos nisso, então, quando olhamos a situação, a configuração atual de nossa cidade. Ela também é marcada pelos espaços públicos e privados, mas há também hoje espaços que são híbridos, espaços que são privados, tá? Mas por serem abertos ao público, por ter livre circulação de pessoas, eles se comportam durante o seu horário de funcionamento como espaços públicos, ou seja, como espaço de livre acesso a todos os cidadãos. Então, um ponto muito importante hoje. Hoje nós temos propriedades privadas, espaços públicos e propriedades privadas que são abertas ao público. Por exemplo, o Hopi Hari, os shoppings, os estádios de futebol, que durante o seu horário de funcionamento, estipulado num alvará de funcionamento, deveria dar acesso livre a todos os cidadãos, independentemente de qualquer condição de renda, de classe, de cor, de crença religiosa e assim por diante. Claro, que se você está atento à aula e ainda não dormiu, você percebe que esse processo que eu explico traz uma leitura muito crítica ao tipo de proibição que foi feito recentemente aqui em São Paulo na questão dos rolezinhos. Mas apenas reflita sobre esse elemento, né? Sobre espaço público. Quem tem direito de fato a circular no espaço público, né? São todos os cidadãos? Ou quando alguém de classe baixa vai para o espaço público atualmente, ela é bem vista ou ela é mal vista? Ou ela já entra como suspeita? São críticas que a gente tem que fazer ao ler a nossa realidade, tá? Retomando então o que é o espaço público, agora voltando para o mundo grego, é o espaço de livre acesso aos cidadãos. O melhor exemplo disso é a ágora, tudo bem? O que é o espaço privado? É a propriedade privada, é a terra, é aquela propriedade econômica. Essa eu decido quem entra e quem sai. Então essa divisão entre espaço público e espaço privado, ela ganha força, ela se constitui de maneira mais objetiva e clara pela primeira vez, dentro da cidade-estado ou das cidades-estados do mundo grego. Tudo bem? Uma última característica interessante, só para não esquecer, não havia uma separação entre zona urbana e zona rural.
Como as cidades-estado elas eram geralmente limitadas pelas montanhas, não havia espaço para que elas fossem organizadas, tá? Como assim? Ah, olha, aqui se planta a comida e lá é o centro urbano. Não tinha essa organização, era tudo meio misturado. Então, fazendas, casas, as praças, tudo era muito misturado ali dentro. Não havia uma divisão clara entre a zona urbana e a zona rural. Os principais exemplos de cidades que temos aí: Atenas no norte e Esparta no sul da região do Peloponeso, né? E para finalizar, vamos começar a nos ambientalizar em Atenas. Aí temos uma reconstrução artística da Ágora em Atenas. A Atenas era assim. A Ágora, onde você vê as pessoas reunidas. E ali na parte mais alta, a Acrópole. Então é legal a gente visualizar o espaço público, né, aí, e o convívio das pessoas. Tudo bem, pessoas? Então a gente fecha aqui os primeiros períodos do mundo grego. E na próxima aula adiantamos esses períodos. Tudo bem? Muito obrigado pela paciência e até a próxima aula sobre Grécia.